Oi, gente, eu sou a Gabi, uma das professoras de Química do projeto, e a primeira aula de vocês vai estar sendo comigo. Essa primeira aula vai ser sobre uma primeira visão da química, para a gente ter uma noção de como ela está presente no nosso cotidiano e de algumas noções muito básicas da química. Então vamos começar. Então, a gente tem que começar sabendo que desde o início, lá nos primórdios da sociedade, o ser humano fazia uso dos recursos disponíveis na natureza para sobreviver. E o seu desenvolvimento material se deu graças ao melhor aproveitamento desses recursos, a química. O que que eu quis dizer com isso? É que mais pra frente, no decorrer dessa aula, a gente vai entender que ele estava fazendo química quando ele assou a carne, porque é um determinado processo químico, quando ele estava usufruindo de um elemento da natureza. Tudo isso envolve a química. Não significa que ele estaria fazendo química, mas envolve a química de alguma maneira. É importante a gente começar por aí. Então tá bom, agora vamos pensar na natureza. A natureza, ela é riquíssima em recursos, materiais. Ou seja, da mesma forma que a gente pode ter um solo mais rochoso, a gente também pode ter um solo com mais grama, verdinho. A gente também pode ter um solo mais areoso. A gente tem várias espécies de plantas, a gente tem várias espécies de animais, várias cores de flores. Então é isso, a natureza ela é muito plural em materiais. Esses materiais constituem o que a gente chama de matéria. O que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E aí a gente entra numa coisa importante, que é as propriedades gerais da matéria. As propriedades gerais da matéria, então, são massa, que seria o seu, falando de uma forma vulgar, o seu peso, e o seu volume, que seria a quantidade de lugar que ela ocupa no espaço. Lembrando que a matéria ela pode estar presente nos estados sólidos, líquido ou gasoso. Entendendo o que é a natureza ser rica em materiais e matéria e tudo mais, a gente entra em trabalho de separação. Separações são processos que visam isolar os diferentes materiais contidos em uma mistura. A gente pode dizer que um dos primeiros cuidados do homem primitivo foi separar o que ele poderia comer do que ele não poderia comer, do que seria venenoso, do que seria comestível. Por exemplo, se ele desejasse comer uma fruta, ele teria que separar o que estaria podre do que ele poderia comer. Se ele fosse se alimentar de algum animal, ele teria que separar o que ele poderia comer, o que não, porque não é tudo ali que dá para ele comer. Então, esse seria um dos primeiros indícios do trabalho de separação. Esse trabalho de separação ele foi evoluindo até chegar no que ele é hoje em dia, que é, por exemplo, muito útil o trabalho de separação no processo de mineração, que é separar os minérios do solo. Deixei o exemplo aí na tela. Outro exemplo de trabalho de separação é simplesmente separar o feijão que tá de má qualidade ali do que tá bom. Então, é muito simples esse processo de separação. Aí a gente entra em transformações da matéria. Transformação material é toda e qualquer alteração sofrida pela matéria. Também podem ser chamadas de fenômenos materiais ou só fenômenos. Essas transformações podem ser sofridas por conta da natureza, como também podem ser sofridas pela ação do homem. Um exemplo de transformação sofrida por conta da natureza seria, por exemplo, a ferrugem em um ferro ou prego. E um exemplo de uma transformação pela ação do homem pode ser o café, que inicialmente seria um grão, depois ele é moído e se torna um pó, e depois é misturado com água fervente e se torna o nosso queridinho café líquido. E por meio dessas técnicas de transformação, foi possível criar vários produtos presentes no nosso dia a dia, como, por exemplo, cosméticos, chips de celular, também faz parte das técnicas de transformações mais avançadas. E assim a gente vai. Praticamente tudo que se for pensar é criado por meio de transformação. Mais uma coisa importante da gente saber sobre transformações é que existem dois tipos dela. As transformações reversíveis, que são chamadas de transformações físicas. Elas podem, no caso, ser desfeitas. Eu coloquei o exemplo de o derretimento do gelo no topo de uma montanha com o calor da nova estação. E o outro tipo de transformações que temos são as irreversíveis. São, em geral, transformações, fenômenos ou reações químicas. Coloquei aí o exemplo da madeira queimada. Ou seja, se você for lá, coloca fogo na madeira, depois que tiver tudo queimado, não adianta você querer juntar as cinzas e a fumaça e você não vai ter mais o seu produto inicial, que seria a madeira inicial que estava ali, você não vai ter mais. Outro exemplo seria a ferrugem no prego. Voltamos na ferrugem do prego. Por quê?
Ah, mas você pode raspar a ferrugem do prego e pintar de novo, mas aquela quantidade de prego que você teria inicialmente, antes da ferrugem, você não vai ter mais, porque você raspou uma quantidade de ferro ali, entendeu? Então, é um exemplo de transformação irreversível. Mudando de assunto, a gente vai para a energia. O fogo, juntamente com o sol, é claro, seria uma das primeiras fontes de energia com quem o homem primitivo teve contato. Mas só conhecer o fogo não era suficiente, ele teria que saber controlá-lo também. Então, o fogo controlado surge quando o homem primitivo aprende a acender e apagar uma fogueira bem quando ele quisesse. Nesse caso, a energia se apresenta em forma de luz e calor. A luz seria útil, no caso do homem primitivo, para iluminar o seu caminho à noite e afugentar os animais perigosos. O calor seria muito útil para se aquecer, claro, e cozir seus alimentos. Mas, com o passar do tempo, as formas de energia e os meios de obtê-la foram evoluindo, tornando o ser humano cada vez mais sedentário. Atualmente, o consumo de energia é cada vez maior e sua produção mais diversificada. Energia é a propriedade de um sistema que lhe permite realizar um trabalho. Ou seja, a gente reconhece a energia pelo trabalho que ela exerce para a gente. Como, por exemplo, a energia elétrica, a gente reconhece ela, por exemplo, pelo trabalho que ela exerce de locomover um carro. A gente reconhece a energia de uma explosão pelo trabalho que ela exerce de demolir um prédio. Então, esse é o reconhecimento que temos de energia. Mas afinal, o que a química estuda? A química é o ramo da ciência que estuda a matéria, as transformações da matéria e a energia envolvida nessas transformações. Foi o que a gente acabou de ver no início da nossa aula. E como a química está presente no nosso cotidiano? A gente ingere vários materiais, como por exemplo os alimentos. Há muitas transformações desses materiais no nosso estômago, por exemplo, o intestino também. Há também a produção de energia na movimentação do nosso corpo e também para manter a temperatura do organismo. Ou seja, a química está presente dentro de nós. E essa foi a nossa aula de meio que uma introdução à química, né? Eu espero que vocês tenham de verdade gostado da minha aula, eu espero um feedback. Essa é a minha rede social, essa é o nosso Instagram do projeto. Espero que vocês sigam a gente no Instagram do projeto, porque é muito importante e é muito bacana esses projetos que a gente está desenvolvendo, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.